Pessoal, bom dia. Olha, o Ricardo foi o primeiro participando dos nossos testes aí. Hoje a BDT recebe um muito especial, que é o Fernando Silveira Camargo. Vamos ver. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bem-vindo ao BDT, né? A hora que Bom isso dia tudo a todos. acabar, a hora que isso tudo acabar, a gente vai poder se conhecer pessoalmente, não é? Com certeza. Bom, pessoal, para quem não conhece o Fernando Silveira Camargo, a coisa mais importante é a origem dele, né? Lá da minha terra, da minha querida Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da onde nós saímos faz tempo, né? Mas a gente não perde as origens, né, Fernando? De forma nenhuma. Pois é. E o Fernando, ele foi auditor fiscal, não é? E tem uma formação muito importante em Direito, Administração e Economia, né? E hoje ocupa o cargo de secretário de uma secretaria que se chama Secretaria da Inovação, Agricultura, Desenvolvimento Rural e Irrigação. Essa secretaria foi criada agora pela ministra Tereza Cristina, né? E o Fernando vai falar para a gente um pouquinho de como funciona essa secretaria, como que está a agricultura no Brasil, para que a gente tenha uma ideia, e a ONU tem publicado vários estudos a respeito disso, existem alguns países no mundo que as pessoas já têm tido um problema sério com relação à questão da fome e da falta de alimentos, não é? E nós tivemos aqui na BDT, logo no começo de março, com o professor Fernando Araújo, que é um economista e é catedrático de Lisboa, nós tivemos uma live em que ele falava de diversos setores da economia que, obviamente, estão sendo impactados aí pela crise, né? E dizia que o agronegócio talvez fosse a solução para conseguir tirar os países das suas recessões, não é? Até porque sem alimentação ninguém fica. E o Brasil, nos últimos anos, teve um crescimento no agronegócio muito importante, né? Até com a China. Antes a gente passava ali pelo Mato Grosso, quando a gente ia para Bonito, de Campo Grande para Bonito, e só tinha boi e sol, né? E agora a gente vê verdadeiras empresas no meio das fazendas com uma produção absolutamente gigantesca, basicamente de grãos, né? Como é que é esse setor, Fernando? Por que esse setor dessa Secretaria da Inovação foi criada? Foi como um suporte? Explica um pouquinho para a gente como é que isso tem funcionado e como que isso vai poder ajudar aí na recuperação do país. E já dando bom dia aí para o pessoal que está chegando agora, que nos acompanha, nós temos um público fiel aqui que toma café da manhã conosco todo dia, acadêmicos que estão chegando, advogados, bom, juristas em geral. Então, a gente tem um público muito especial nesse horário. E, mais uma vez, agradecendo a sua disponibilidade, né? Bem, obrigado a todos vocês. Obrigado, Tereza, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está logado aí da BDT Brasil. É uma oportunidade de falar para vocês e contar um pouco da história desse agro, que, como a Tereza já sublinhou, é surpreendente para muitos, né? Porque a história do agro brasileiro, essa história de sucesso da agropecuária brasileira, ela é muito recente e a maior parte dos brasileiros não conhece. Então eu vou me permitir fazer um sumário muito breve, sem esgotar o tema, mas principalmente sem esgotá-los nessa manhã fria aqui em Brasília. Eu não sei como é que está aí em São Paulo e no resto do Brasil. Mas o fato é o seguinte, o Brasil, na década de 70, no início da década de 70, o Brasil era um importador líquido de alimentos. Nós não produzíamos sequer para sustentar o nosso consumo naquele início de década de 70. E veja que o Brasil tinha cerca de 90 milhões de habitantes. E mesmo assim o Brasil importava feijão, importava proteína animal, importava arroz eventualmente. Enfim, o Brasil não tinha, a sua produção não era sustentável, nós não conseguíamos alimentar sequer o povo brasileiro. Bem, esse panorama se modificou radicalmente. Então nós temos então agora, no 2020, um outro panorama. Então, de 70, que nós importávamos alimentos,
Hoje o Brasil exporta para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós não só temos produção para alimentar todo o Brasil, como nós conseguimos exportar para mais 5, equivalente a 5 Brasis. E o que aconteceu? Como é que isso ocorreu? Como foi essa mágica? A mágica foi muita tecnologia e muita inovação. E isso o brasileiro desconhece. Hoje o segmento é um segmento extremamente intensivo em novas tecnologias, em biotecnologia, em smart agriculture, que a gente fala de agricultura digital, agricultura de precisão. A produtividade na pecuária, ela avançou extremamente nesses últimos anos. Para que vocês tenham uma ideia, a produção aumentou cerca de 400%, 390%, e o aumento de área só aumentou 40%. Ou seja, nós colocamos muito mais animais no mesmo hectare hoje de pasto. Consequentemente, a pecuária agride menos o meio ambiente. Você vai ter menos florestas derrubadas, vamos dizer assim, para você colocar gado. Isso é uma informação que muita gente desconhece, né? E a gente pode falar sobre isso também hoje, sobre a questão de emissões da pecuária e tudo mais. Agora, resumo da ópera. O Brasil passou de importador líquido de alimentos para um exportador de alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. E isso foi justamente com muita tecnologia. Com o advento da Embrapa, em 1973, 74, o Brasil começou a tropicalizar cultivares. O que significa isso? Grande parte dos cultivares, soja, trigo, só era produzido em regiões de clima temperado. E o Brasil, sabemos que o nosso clima aqui é tropical e subtropical. E nós não conseguimos produzir soja, por exemplo, em áreas quentes no Brasil. E hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, exportador de soja do mundo. Porque a gente conseguiu trazer a soja para o Cerrado. E nós que somos de Mato Grosso do Sul, a gente sabe muito bem o que era o Cerrado na década de 70. Eram áreas pouco férteis, o solo era extremamente ácido e não se conseguia plantar nada no Cerrado. Depois que você conseguiu obter técnicas de retificação da salinidade, da acidez do solo, o Cerrado se tornou extremamente produtivo. Então, esse é o panorama. O agro brasileiro é essa potência hoje e responde por cerca de 23% do PIB. Emprega muita gente e, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nós estamos vendo a importância do setor, não só para empregar pessoas, mas também para manter o abastecimento do Brasil. Ô, Fernando, o setor da agropecuária foi atingido pela Covid? Ou seja, em termos de não só de produção, porque o que a gente viu, uma vez eu estava vendo aí o Globo Repórter, logo no começo da crise, grande quantidade de alimentos que os produtores tiveram que até jogar fora, porque não tinha possibilidade de fazer a logística desses alimentos, né? Inclusive flores, né? Então, foi feita uma reportagem aí naquele Globo Rural, que é domingo de manhã, né? Dizendo da dificuldade, principalmente dos micro e dos pequenos produtores. Esse setor ainda continua sendo tão afetado assim? Porque o que a gente vê é uma distribuição maior depois que as coisas meio que se acomodaram na época de crise. Continua com essa dificuldade? Como é que ficou a questão da empregabilidade aí no meio rural? Os trabalhadores também estão sofrendo esse baque, os trabalhadores rurais, em relação a essa crise que a Covid tem causado? Vamos lá. O setor de flores realmente foi extremamente impactado. Mas não necessariamente por conta da pandemia, da Covid, mas sim porque houve uma redução do consumo de flores. Né? Então, não tem mais evento, né? Não tem mais evento, então, naturalmente, o setor realmente está sendo muito impactado. A parte de hortifruti, como você citou, não tem nada de relevante. Não se mudou praticamente nada, não existe grandes perdas. Aquele foi um momento muito pontual no início ali, de algum tipo de descasamento de produção com armazenamento, com abastecimento, mas estamos com um problema praticamente zero
inclusive em plantas de proteína animal, de frigoríficos. Hoje nós temos apenas 2 frigoríficos fechados, um em Santa Catarina e outro em Pernambuco, e que muito em breve já vão abrir. Inclusive, hoje está sendo a ministra Tereza Cristina tá publicando uma portaria, e, salvo engano, 2 instruções normativas de protocolos sanitários para funcionamento de plantas de frigorífico. Então, como é que faz? Qual é a distância mínima dos trabalhadores? Qual é o nível na hora dos refeitórios, na hora do almoço, do lanche, qual a distância, quais são os equipamentos de segurança que eles vão utilizar? Tudo isso. Então, nós temos hoje impactado, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos frigoríficos fechados por conta de lockdown, mas no Brasil somente 2. Então, todo o nosso setor está extremamente a cavaleiro no meio dessa crise. Felizmente, né? Felizmente. Que isso tem uma decorrência natural no setor de abastecimento. Que se todos nós vamos aos supermercados, você não vê prateleiras vazias, você vê uma situação praticamente de normalidade. Quer dizer que a produção e a distribuição, pelo menos internamente, ela tem funcionado, né? Externamente também, as exportações continuam. Era isso que eu ia te perguntar, como é que ficam as exportações com o fechamento das fronteiras? Porque as fronteiras Mercosul, agora fechou também a fronteira Estados Unidos, como que esse fechamento da fronteira americana pode atingir? Porque o Brasil é um fornecedor também para os Estados Unidos. Esse fechamento de fronteiras afeta essa parte da produção brasileira de exportação de alimentos ou não? Porque uma coisa você restringiu a movimentação de pessoas, outra de produtos, né? Então, não necessariamente desses fechamentos de fronteira para a imigração de pessoas, não necessariamente você tem algum tipo de barreira para produtos. São 2 coisas distintas. E, bom, isso aí ficou um pouco claro também naquela medida provisória que foi publicada com relação aos portos, né? Nós temos um confrade aqui na academia, que é o Jorge Honor, bom, tanto o Jorge Honor como o Vicente Malheiros, né? Os 2 são desembargadores no Pará, e eles também falaram para a gente aqui numa das lives a respeito dos impactos dessas medidas provisórias, porque a produção, o escoamento da produção, ela sai basicamente, me parece que 90% pelos portos, é isso? A exportação de grãos, certamente. De certa forma, ela protegeu essa produção. Foi essa a finalidade dela, não é? Como é que... Tereza, hoje não existe, assim, até hoje, exatamente hoje, pode ser que amanhã, daqui a 15 dias, daqui a um mês, possamos ter alguma novidade. Mas, so far so good, como se diz em inglês, né? Por enquanto, tudo bem. Não tem nada, até o momento, que atrapalhe nossas exportações, bem como a distribuição no mercado interno. Certo. E essas medidas que a ministra Tereza Cristina está publicando hoje, elas são medidas que vão impactar, obviamente, os frigoríficos. O serviço dos trabalhadores em frigoríficos, basicamente. Isso, exatamente. E nela, Fernando, ela tem a previsão aí da questão de EPIs também, de funcionamento. É interessante porque a OIT acaba de publicar um informe, não me deu tempo ainda de ler esse informe todo, a respeito do retorno dos trabalhadores nas diversas áreas. E a OIT publicou também 3 documentos importantes com relação aos impactos do Covid. Eu até estou olhando aqui essa publicação, como que a crise ela vai impactar o mercado de trabalho. Então, existe aí uma expectativa muito negativa com relação aos ramos mais afetados, né? E que os ramos afetados são basicamente os mais afetados, é a parte de turismo, de restaurantes, da indústria de vestuário e do comércio, né? E é interessante porque ela faz um quadro, inclusive mundial, dizendo agricultura, serviço da pecuária, a silvicultura e a pesca são setores que vão ser pouco afetados, não é? Parece que os países que estão sendo mais afetados pela falta de alimentos são países
muito pobre e que não tem produção, e que as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade na fronteira. Como é isso mesmo? O que está acontecendo? Nós temos esse problema, por exemplo, na divisa com Venezuela, para esses países ou não? Porque Não, Venezuela nada nada de relevante por enquanto. O que a gente tem observado, por exemplo, nos Estados Unidos, eu li ontem ainda uma publicação de um jornal americano dizendo que aquela cadeia de lanchonetes Wendy's, que é uma espécie de McDonald's, já não tinha hambúrguer. Tava sem hambúrguer, não tinha mais hambúrguer para vender. E isso em decorrência de muitas plantas norte-americanas, de frigoríficos norte-americanos, estarem fechados por conta da Covid. Mas isso no Brasil nós não temos o problema. Como eu lhe disse, nós temos apenas 2 plantas fechadas que já estão em processo de reabertura. Então nós não tivemos nenhum problema em relação a isso. E essas que estão funcionando em relação a risco, porque a grande preocupação do pessoal no direito do trabalho está sendo realmente essa questão de risco para o trabalhador. Porque, claro, aquelas pessoas que estão trabalhando estão mais expostas, né? E, obviamente, que essas pessoas que trabalham nos frigoríficos, inclusive, teve uma movimentação no começo da crise, se os frigoríficos iam fechar ou não. Parece que houve uma liminar concedida, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, em que determinou o fechamento de algumas plantas. E a grande questão era como isso pode causar um risco maior para a saúde e para a segurança do trabalhador. Essas pessoas, elas têm trabalhado isso. Como é que está sendo feita a inspeção desses locais? Como ele disse, o protocolo que vai ser lançado hoje pela ministra, esse protocolo é feito com várias mãos. É a Secretaria do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura e, me parece, também o Ministério da Cidadania. Enfim, é uma portaria bem ampla e algumas instruções normativas aqui do MAPA, justamente para tocar nesse ponto. Como nós poderemos fazer com que as normas sanitárias e de proteção ao trabalhador sejam claras e sejam bem cumpridas. Veja, dentro de uma planta, de um frigorífico, normalmente você já tem muita proteção para o trabalhador, porque é natural que ele já trabalhe de luvas, que ele trabalhe uniformizado, que ele trabalhe com um sapato adequado, enfim, todo o interior de uma planta de frigorífico, ela já é muito higienizada. E você tem balatrava, você tem agora os trabalhadores de máscara, ali não é o problema. Onde é que se verifica mais problema? É na chegada desses trabalhadores, porque às vezes eles vão em transporte coletivos, não é? E na hora de alimentação ou dos vestiários. Então, eu acredito que nesses lugares é que você tem possibilidade, não que necessariamente ocorra, mas você pode ter possibilidade de aglomeração. Então, você conseguir fazer uma gestão de refeitórios, fazer uma gestão do transporte público, o transporte coletivo para levar esses trabalhadores até o frigorífico, a gestão também do vestiários, enfim, eu acho que é por aí. Dentro da planta em si, a gente não vê maiores problemas, porque já existe muito protocolo de segurança e você só precisa que adaptá-lo. E, Fernando, a fiscalização tem sido eficiente, porque, assim, no caso do trabalho, a grande reclamação é que o número de fiscais são muito pequenos, né, para a quantidade de segmentos que eles teriam que poder inspecionar. Como é que fica esse setor da inspeção do trabalho? Especificamente porque também a gente vê as grandes fazendas, é complicado, né? Esses dias eu estava conversando aí com um fazendeiro do Centro-Oeste e toda a fiscalização e organização que ele faz da fazenda dele, a fazenda dele é gigantesca e trabalha muito com agronegócio para exportação. Ele estava dizendo que tudo ele só consegue fazer por intermédio dos drones. Claro, ele tem todo um aparato tecnológico para fazer isso. Antigamente não existia isso, né? Ficava complicadíssimo, né? E isso tem sido um problema, porque ele falou que esses dias, uns dias atrás, tinha tido uma discussão entre o jurídico dele por conta da questão da invasão da privacidade, né? E agora entra em vigor ainda a questão da lei de proteção de dados.
E é complicado, porque sem fiscalizar áreas gigantescas de fazenda, sem um drone, é praticamente impossível, né? Então, quer dizer, se você já se não consegue fiscalizar assim, imagina por outro meio. Como é que é feita a fiscalização nesses campos? Eu não sei te afiançar. Você diz a fiscalização do trabalho, né? E, em geral, sim. Do trabalho eu não sei. Agora, na parte de fiscalização do mapa, a fiscalização Como é que é que o feita? mapa realiza, aí nós temos fiscais em em todos os frigoríficos, nos portos, aeroportos. Então, a nossa parte de vigilância sanitária, o Vigiagro, isso está presente em todo o Brasil. E esse pessoal não parou. Não é? Esse pessoal continua. Esse pessoal não pode se dar ao luxo de ficar em casa, né? Claro. Só pode ficar em casa quem pode ficar em casa mesmo, né? Que tem condições de ficar. Esse tipo de atividade tem que estar em campo, tem que estar na rua. Né? Agora, em relação à fiscalização trabalhista, eu não ousaria Ficaria dar um sob palpite. trabalho, claro. Ficaria sujeita à questão da Secretaria do Trabalho, né? Exatamente. Mas vocês têm usado esses aparatos tecnológicos também nesse tipo de fiscalização para esses grandes campos ou não? Porque fisicamente fica muito complicado fazer a fiscalização, não é? A fiscalização que é realizada em portos, aeroportos, hoje tem muita tecnologia envolvida, né? Principalmente em produtos que já são rastreáveis, né? Então você tem já código de barras, chips, você tem toda a cadeia de algum tipo de produção, ela já é, vamos dizer assim, fiscalizada do campo à mesa, não é? Que o pessoal costuma dizer. Então facilita muito. Imagina o seguinte, num futuro não muito distante, você vai comprar um pedaço de picanha, uma peça de picanha no supermercado, e você vai ter um QR Code naquela embalagem, em que você vai clicar e você vai ver todas as informações daquele produto. De onde, como ele foi, qual era o animal, como aquele animal teve, qual foi a sanidade daquele animal, qual foi o processo de abate, como foi o transporte, enfim, você vai ter todas as informações presentes ali no seu celular. Isso é interessante. Agora, inclusive, Fernando, você falando sobre isso, me lembrei de um fato muito importante, que foi o acordo entre Mercosul e União Europeia, né? Esse acordo vem sendo discutido aí, se eu não me engano, há mais de 20 anos, né? Ele teve uma época que ele andou mais, daí ele parou. E um dos impasses nesse acordo era justamente essa questão da agricultura, da exportação de alimentos, não é? Como é que isso ficou resolvido? Conseguiram superar esse impasse para firmar esse acordo? O ano passado, quando saiu a notícia de que o acordo seria firmado, a França já veio com uma declaração falando nós não podemos competir com as laranjas brasileiras, não é? Como é que ficou essa questão dos tratados, desse tratado internacional? Perfeito. Foi assinado realmente o tratado, foi um grande avanço. Agora nós estamos no segundo passo, que é a ratificação do tratado pelos parlamentos dos respectivos países signatários. Então, cada parlamento, então o parlamento francês, o parlamento alemão, eles vão ratificar os termos do tratado. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, e as discussões continuam. E, naturalmente, aí a gente pode imaginar que um tratado dessa envergadura, dessa natureza, sempre vão ter setores ganhadores e setores perdedores. Né? Então, os setores que ganham com o tratado, eles estão satisfeitíssimos. Os setores que, eventualmente, não são muito produtivos, não têm alta competitividade no seu produto, são reativos a esses tratados. É aquela questão do famoso protecionismo, né? E aí eles tentam criar barreiras à consolidação das tratativas que estão no tratado que vai ser sacramentado, vamos dizer assim. Mas isso é natural em todo tipo de tratado multilateral dessa envergadura. Uma das rejeições que eles apresentavam era justamente uma denúncia que se fazia com relação ao uso de agrotóxicos na agricultura pelo Brasil.
como que essa questão ficou resolvida? Existe uma fiscalização para que não se utilize tanto agrotóxicos? Como que ficou resolvida a questão dos agrotóxicos? Que é um problema seríssimo. Inclusive, os ambientalistas também acabam batendo nessa tecla, não só com a questão, com as questões ambientais, que a gente já conhece, que estão aí todo dia na mídia, né? Inclusive, agora com a Covid, estão dizendo que tem aumentado o desmatamento, ou seja, como o assunto da vez é a Covid, seria uma oportunidade aí para aumentar o desmatamento e que não existe um controle sobre essa questão do uso de agrotóxico. É uma situação complicada, porque, por exemplo, a União Europeia, eles têm, pelo menos tecnicamente ou teoricamente, eles teriam um controle muito grande com isso. A hora que você falou do Carry Code, eu me lembrei disso, porque os tratados que estavam sendo costurados aí, as escuras, justamente teve esse impasse de União Europeia com relação à questão dos agrotóxicos e da não especificação de cada produto, né? Como que fica tudo isso com... Essa sua pergunta me dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre agrotóxico ou pesticida. Eu acho que está todo mundo curioso, né? Porque a gente vai no mercado agora comprar carne e fala assim, essa carne ela está adulterada ou não por alguma transformação, não é? Existe muita desinformação em relação a esse tema. Então, é uma oportunidade de falar com um público seleto como esse e até para, talvez, desfazer alguns mitos, né? Então, vamos lá. O Brasil não é um dos países campeões no uso de agrotóxico, como se diz. Uhum. Muito pelo contrário. Se você faz a nossa área plantada versus a quantidade de agrotóxico ou pesticidas que a gente usa, nós estamos bem abaixo de muitos outros países. Surpreendentemente, bem abaixo de países como o Japão, por exemplo. Uhum. Mas, então, isso já é um dado importante. Se você, quantidade de agrotóxico por área plantada, o Brasil está abaixo de 10 no ranking. Nós não estamos no ranking dos que mais usam. Não é? Agora, nós usamos muito porque nossa área plantada é muito grande. Agora, se você fizer a análise por hectare, não é tão grande assim. Esse é o primeiro aspecto. Então, isso é importante as pessoas saberem disso. Tem que entender a informação. Nessa época de muita desinformação e de muita fake news, a gente tem que tentar enxergar um pouco além. Então, nós não somos campeões de uso de agrotóxicos, primeiro. Segundo aspecto é que nós somos um país de clima tropical. País que tem produção agrícola em clima tropical, ele é muito mais sujeito a pragas, que países de clima temperado no hemisfério norte não necessariamente terão, justamente porque o clima é frio, existe neve, não é? E você, consequentemente, você não tem tantas pragas como você tem num país tropical, num país quente, né? Então, naturalmente, nós temos, por ser um país tropical, nós temos mais pragas, então nós temos necessidade para ter mais produtividade, uso de pesticida. Veja, o uso do pesticida, por si, ele não é um problema. O problema é se ele for mal usado. Então, se ele for mal usado, você vai ter um excesso de pesticida, por exemplo, num produto, que aí realmente pode ter algum problema, algum dano à saúde. Veja, então, não é o uso do pesticida por si, né? Mas é a forma como você usa esse agrotóxico. Então, sumarizando alguns mitos, nós não somos campeões mundiais de agrotóxico. É mentira. Pelo contrário, se você faz esse uso por hectare, o Brasil é um dos países que usa de forma mais equilibrada. O Brasil precisa, sim, de usar, para ter essa grande produção e para ser um celeiro do mundo, para alimentar 10 bilhões de pessoas daqui a 30 anos, em 2050, como a FAO diz, o mundo vai ter 10 bilhões de habitantes. É bom fazer esse parênteses. Para alimentar 10 bilhões de pessoas, o mundo precisa produzir mais 40% de alimentos do que produz hoje, para alimentar 10 bilhões de pessoas. Para o mundo produzir mais 40% de alimentos, o Brasil precisa contribuir com um incremento de 70% de alimentos. Então, veja, nós estamos falando de segurança alimentar no mundo. Exatamente. E para isso você precisa de defensivos.
você precisa de agrotóxicos. Aí você também me dá uma oportunidade de falar dar uma notícia para vocês de primeira mão. Hoje, às 15 horas, inclusive vocês podem acompanhar pelo YouTube do MAPA, do Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, eu junto com ela, vamos estar lançando um grande programa nacional de bioinsumos. O que são bioinsumos? São bioinsumos. Justamente são produtos de origem biológica, justamente para você não usar produto de origem química e fóssil. Então você vai ter ao invés de você usar um pesticida, você vai usar um produto biológico para matar uma praga, por exemplo. Fernando, isso vai ser obrigatório, a utilização, ou seja, essa troca? E como que vai ser a aquisição desse produto? É o Brasil mesmo que produz ou a gente está tendo que importar? Não, esses produtos são... O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Floresta amazônica, Pantanal, que nós conhecemos bem aí de Mato Grosso do Sul, nós temos muita biodiversidade. Então, esses produtos de origem biológica, eles fazem parte do que a gente chama de bioeconomia. Então, justamente aproveitando a biodiversidade da floresta, aqui a gente consegue fazer defensivos biológicos, nós podemos fazer fertilizantes de base biológica, e aí você não precisa, por exemplo, importar fosfato, não precisa importar, enfim, produtos de origem fóssil. O Brasil hoje, para fazer fertilização da sua terra, para nutrir o solo, como a gente diz, você precisa de fosfato, você precisa de minerais que você importa. Agora você pode fazer isso de forma biológica. Então esse é o programa que está incentivando isso. Na parte de defensivos, você pode usar, por exemplo, se você tem lá a broca da cana, que é um problema, uma peste da cana. Você tem uma vespa que você solta no canavial e ele é o predador natural dessa praga. Então isso é o programa de bioinsumos e que a gente lança hoje. Agora não é mandatório, naturalmente, né? Agora existe uma demanda do consumidor por isso. Então, naturalmente, se o consumidor começar a exigir produtos apenas de base biológica, os produtores vão, obviamente, usar produtos de base biológica. E isso encarece a produção ou não? Depende. Tem produção, sim, que pode encarecer, mas o mercado é para todos, né? Você vai ter, por exemplo, produtos que vão ter essa base de bioinsumos e produtos que não vão ter essa base de bioinsumos. Isso é importante também, essa sua pergunta é interessante, porque a gente tem que entender que você tem consumidores de vários matizes. Você tem um consumidor exigentíssimo que só vai querer comer um alface, uma rúcula, se for todo produzido organicamente, com base biológica. E tem um outro que vai atrás de preço, que ele não faz questão nenhuma, mas ele quer um produto mais barato. Então, acho que esse mix é importante. Aliás, esse mercado esse mercado natural, ele tem crescido cada vez mais, né? Cada vez maior a procura por produtos orgânicos. Antes há uns 10 anos atrás, você entrava no supermercado, era uma prateleira pequenininha com alguma coisa que pudesse ser natural ou orgânica. Hoje em dia você tem setores inteiros, comércios especializados só nisso. É muito interessante isso, não é? E agora você falando do bioinsumo, você chegou a falar da questão da agricultura digital, se apontou várias situações, que eu não vou me lembrar todos os nomes, porque o estereótipo que a gente tem da agricultura e da pecuária é o fazendeiro de chapéu, blusa xadrez e aquele peão que realmente... com pouco estudo, né? E o que você está falando, meu avô tinha plantação de café, né? Quando a gente era criança, a gente praticamente cresceu em terreiro de café. E claro, imagina, o peão era aquele peão das 3 da manhã, que às 6 da tarde já estava indo dormir, e que trabalhava, mão calejada, enfim. Todo esse monte de situação que você falou, e de funções e de situações que você aponta dentro da agropecuária,
é interessante porque me parece que a gente está criando profissões novas, tecnológicas dentro do campo. Num momento que é muito interessante, que existe uma expectativa de que postos de trabalho acabem e outros postos de trabalho nasçam, né? Ou seja, vai haver uma substituição dos postos de trabalho tradicionais em muitas áreas, e acredito eu que agora, depois da Covid, muito mais, acho que diversas profissões realmente, não é que elas vão simplesmente desaparecer, mas elas acabam se transformando, e o que você nos está dizendo dentro do campo é exatamente isso, porque alguém para trabalhar com bioinsumo, com agricultura digital, obviamente não é o peão, é alguém que tem que ter um conhecimento técnico para isso, né? O trator que a gente vê hoje em dia aí nas fazendas de agronegócio no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste, de maneira geral, não tem nada a ver com o caminhãozinho que ia para a fazenda do meu avô nos campos de café. Exatamente. Quando a gente fala de agricultura 4.0, agricultura digital, dê o nome que você quiser, mas a gente está falando da mesma coisa, é um setor absolutamente intensivo de novas tecnologias, em novas tecnologias. Então, o uso de drones, de veículos autônomos, em de você ter um mapeamento do seu talhão e você sabe exatamente que solo é aquele, qual a quantidade de água você precisa, qual a quantidade de fertilização ótima, para você não usar nem mais nem menos. Então você usa menos água, você usa menos fertilizante e você, consequentemente, tem uma alta produtividade por hectare. Então isso é uma novidade muito grande. O campo está se revolucionando diariamente. Esses dias conversávamos com um grupo de estudantes de agronomia. Os próprios cursos de agronomia estão tendo que ser reinventados, porque você tem hoje que aprender sobre edição genômica, né? Cada vez mais você vai ter biotecnologia no campo, você vai ter que aprender muito sobre drones, sobre robótica, sobre veículos autônomos, sobre computação. Então, o campo hoje é um setor absolutamente intensivo em novas tecnologias e inovação. E isso traz muito jovem para o campo. Então, o campo hoje também você tem uma volta do filho daquele fazendeiro tradicional que foi estudar e hoje volta com muita tecnologia para o campo. O peão de boiadeiro vai acabar, Fernando? Ou seja, o Sérgio Reis... Não, eu acho que ainda... Porque, veja... caipira já não é mais tão caipira assim. Mas, veja, você tem hoje uma coexistência desse campo muito avançado, desse campo com muita tecnologia, e você ainda tem a coexistência de um campo ainda atrasado. Não sei te dizer quando é que nós vamos trazer todo mundo para o mesmo patamar de uso da tecnologia. Mas hoje, certamente, você já tem uma divisão entre fazendas extremamente produtivas, com muito valor agregado nos seus produtos, e tem fazendas ainda em métodos bem rústicos e até, talvez, medievais de produção, né? Eu tive recentemente no Nordeste, visitando uma fazenda de bovinocultura leiteira, e vi assim, 2 exemplos no mesmo dia de uma fazenda extremamente tecnologizada, por assim dizer, e outra ainda rudimentar, não é? Então, esses 2 Brasis ainda convivem, mas cada vez mais eu posso te dizer que esse famoso Jeca Tatu, aquele sujeito do campo... Exatamente, essa figura cada vez mais ela vai ficar para os livros do Monteiro Lobato. A gente vai precisar de pessoas com muita educação no campo. Essa agricultura mais rústica, vamos dizer assim, como você chamou, ela fica mais dentro da agricultura familiar, ou seja, porque a gente tem, obviamente, dentro dessa agricultura familiar, inclusive na classificação internacional do trabalho, aquelas relações de trabalho que ocorrem com as próprias famílias, não é? Ou dentro das próprias famílias. E essa agricultura mais rústica, ela fica concentrada para essa agricultura familiar, não é? E as mais modernas são essas agriculturas que estão realmente cuidando desse comércio todo de exportação, que você nos disse? Exatamente. Esse é um dos desafios que a ministra Tereza Cristina nos passou quando ela criou essa secretaria,
que é justamente essa grande missão. Como fazer com que a tecnologia chegue ao pequeno? Eu não vou dizer necessariamente eu não vou dizer necessariamente que é uma fazenda ou uma propriedade de agricultura familiar. Vamos dizer assim, você tem o pequeno, você tem o médio e você tem o grande produtor, não é? Mas você pode ter pequenos com muita tecnologia. E você pode ter médio com muita tecnologia e grande com nem tanto. Então, mas o que se busca é isso, como fazer essa uniformização. Você precisa de crédito para isso. Você precisa de crédito, você precisa de investimento. Isso é uma questão, uma barreira. Então, na medida que você tiver crédito, você tiver condições de levar capital para esse pessoal comprar o seu drone, comprar a sua máquina, comprar o seu trator. Então, precisa de dinheiro, ele é intensivo em capital e precisa também muita formação. Porque, como eu dizia, eu também venho de família de produtor rural em Mato Grosso do Sul, e eu me lembro de pessoas assim com conhecimento, apesar de ser o negócio daquela família, eram pessoas que não tinham muita educação técnica para fazer aquele plantio ou até para fazer aquele manejo de gado, não é? Ou de suínos, ou de aves, enfim. O que a gente verifica hoje é que você precisa de muito estudo, você precisa de muita tecnologia. Então vamos lá, voltando, o que a gente precisa fazer para que não haja essa diferença tão grande, esse abismo entre dois mundos? É você investir em educação desse produtor e desse empregado do campo, muita assistência técnica, muita assistência técnica e assistência gerencial para você fazer gestão dessa propriedade. Ou seja, você tocar essa propriedade como uma empresa mesmo. Não é? E, por outro lado, você precisa também de capital, você precisa de crédito e boas taxas de juro. Então, isso são dois temas que se interrelacionam para a gente conseguir fazer com que todo mundo fique no mínimo na mesma página. Não é? Agora, claro, sempre você vai ter setores com muito mais, setores de ponta, setores na fronteira. Então, vamos pegar, por exemplo, cana. Aí você está em São Paulo. E São Paulo é um grande produtor de cana, de etanol, de açúcar. Você tem propriedades em São Paulo que são, eu já tive a oportunidade de visitar na região de Ribeirão Preto, que são talvez uma propriedade que está mais avançada no mundo em tecnologia. Propriedade que sequer o veículo é tripulado por seres humanos, é uma máquina apenas. Então você tem a irrigação toda inteligente. A irrigação é toda realizada por sensores, por máquina, por computador, enfim, altíssima tecnologia. E mesmo no estado de São Paulo, às vezes você tem propriedades com baixa tecnologia. Então, essa a política pública tem que tentar diminuir essas diferenças, diminuir esses gaps. Você acha que... eu vi algumas reportagens na parte de plataformas digitais, que a gente fala muito em plataforma, em Uber, empresas em geral de repartição de alimentos, né? E vamos dizer assim, mais no varejo. Mas, pesquisando o tema, né, que é um dos temas meu de pesquisa, que é a questão de trabalhadores em plataforma e da mudança do perfil dos trabalhadores nesse mundo tecnológico globalizado, vamos dizer assim, eu encontrei umas plataformas na África muito interessantes, que são plataformas digitais que reúnem os empreendedores, que me parece que eles acabam nascendo justamente desse nicho de agricultores que você está dizendo, que são agricultores menores, que estavam preparados e que precisavam de uma inclusão até para poder alavancar a sua produção, que não é uma produção basicamente familiar, mas que também não tem grandes dimensões. Então, essas plataformas, elas são feitas justamente como se fossem tentáculos dos grandes, né? Então, os agricultores, eles são empreendedores, e obviamente que isso aí nasce na época que explode o empreendedorismo no mundo, se filiam a essa plataforma, e eles têm aí as produções todas organizadas. Antes deles produzirem, eles já têm tudo vendido nessas plataformas, né? E, obviamente, que isso aí faz parte de um programa também de educação, porque
por exemplo, como eles vão fazer a venda dos produtos. As plataformas, elas fazem um gerenciamento, inclusive, da formação desses agricultores, de forma com que, por exemplo, se der uma praga e perder toda a plantação, eles não vão ter perdas. É bem interessante. Eu já vou te explicar o que é isso. Nós temos isso no Brasil também. Tem isso no Brasil? Temos. Isso é o que a gente chama essa plataforma é o que a gente chama de integração. Exatamente. Produção integrada. Então, vamos dizer, vou te dar o exemplo da indústria da produção de fumo no Brasil. Pouca gente sabe, mas o fumo no Brasil, nós temos uma grande produção. O Brasil é exportador de fumo. E essas propriedades, elas ficam majoritariamente no Rio Grande do Sul. Inclusive numa região do Rio Grande do Sul. Essas propriedades, elas têm produção integrada. O que significa isso? As companhias como a Souza Cruz, como a Philip Morris, elas já têm toda uma conexão da produção com a compra e com a venda. E aí ela, inclusive, coloca protocolos de qualidade dessa produção de tabaco, desse fumo. E em muitos lugares no mundo existe isso. Por exemplo, você tem cacau em alguns lugares na África. Você tem frutas. Suponhamos, a Coca-Cola precisa de fruta, precisa de uva para fazer suco. Então, ela faz toda uma cadeia de integração produtor-indústria. Ela vai das mudas das uvas, ela vai da tecnologia de produção daquelas fazendas produtoras de uva, justamente para juntar com outro elo da cadeia, que é a indústria. Então, nesses lugares, normalmente você vai ter um aumento de qualidade muito grande. Você vai ter um aumento de produtividade, um aumento de qualidade. Por quê? Porque o produtor já tem para quem vender antecipadamente. Então, ele pode pegar um empréstimo, ele pode fazer um investimento na sua propriedade, justamente porque ele sabe, olha, se eu estou em parceria com a Coca-Cola, enfim, ou com qualquer outro grande player internacional, eu já tenho para quem vender minha produção de coco, minha produção. Entendeu? Então, isso chama produção integrada. Então, nós temos, em algumas áreas aqui no Brasil, nós já temos... Se você verificar a parte de aves no Brasil, é muito integrada. O sujeito ele começa a criar o seu frango justamente porque ele já tem um consórcio com a empresa produtora. Entendeu? Então, esse é um caminho extremamente interessante para você profissionalizar a produção. Cadeia de produção virtual, né? Que é realmente parece que é a tendência da nova linha de produção. Bom, o nosso tempo está praticamente acabando e eu queria que você, para terminar, falasse um pouquinho como que vai ser o agro para o futuro, ou seja, pelo que você está me falando, eu acho que realmente o agronegócio e toda essa a pesca, a avicultura, bom, todos esses setores ligados à alimentação, basicamente é o que pode ser a mola aí para a recuperação da nossa economia, já que nós não sofremos assim impactos nesse setor. Então, será que seria por aí para a gente começar a conseguir recuperar a economia no país, inclusive com essas cadeias de produção? Existe algum programa do governo para poder educar essas pessoas que estão fora desse novo mercado, para que elas possam se integrar no mercado e acabar colaborando com a recuperação da economia? Exato. Bem, então, assim, já para ir para os finalmente aqui, já agradecendo o convite, eu acredito, eu sou extremamente otimista com o setor agro no Brasil. Hoje nós respondemos com 22%, 23% do PIB. Eu tenho certeza que a gente pode responder até por 25% em breve. O Brasil tem vocação para o agro. Nós temos vantagem comparativa no agro. Nós temos sol, nós temos terra, nós temos água. Então, você, para fazer uma grande agricultura, você precisa desses 3 elementos. E nós temos aqui de sobra. Então, o Brasil tem uma aptidão natural para ser um gigante na agricultura e vai continuar sendo e vai alimentar grande parte do mundo.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Para isso, a gente tem que ser cada vez mais intensivo em inovação e tecnologia. E é justamente isso que a gente falava. Você conseguir estar na fronteira dessas novidades todas, e o Brasil está. O grande desafio é fazer isso se tornar homogêneo, fazer com que isso não seja apenas para os grandes, mas que os médios e os pequenos também consigam. Então, esse é o nosso grande desafio. Agora, também nós temos que incentivar cooperativismo, porque pequenos cooperativados eles vão ter mais poder de barganha, eles vão ter condições de comprar melhores máquinas, ter melhores equipamentos. Então, cooperativismo é uma saída, linhas de crédito de longo prazo para esse produtor que quer investir em novas tecnologias, precisa comprar uma máquina que às vezes é caríssima. Então, nós precisamos de linha de crédito, nós precisamos ter essa linha de crédito ajustada à sua produção, ou seja, ele tem que fazer uma espécie de project finance, ou seja, quanto tempo ele tem que deixar de pagar, como ele estrutura essa operação para ele conseguir tornar essa produção dele em pé. Enfim, uma engenharia financeira aí que é importante também. Agora, o mais importante é uma visão otimista. O Brasil é uma potência no agro. Eu acredito que as pessoas que estão nesse segmento sempre vão ter boa empregabilidade. Quem apostar nesse segmento sempre vai ter bom retorno. Então, porque é nossa vocação. Agora, é um agro sofisticado. Eu volto a dizer, é um agro que tem valor agregado. E no futuro, pensando em futuro, agora, inclusive com a pandemia, nós tivemos esse problema da alimentação, porque na verdade surgiu de um animal silvestre, como sabemos, né? Da China, que veio por um alimento. Então nós também vamos ter cada vez mais o desafio do que a gente chama de food safety, que é a segurança do alimento. Então, alimentos, as pessoas vão ficar cada vez mais exigentes com alimentos sadios, com alimentos seguros. Então, nós vamos trabalhar não só no âmbito da segurança alimentar, mas também na segurança do alimento. Essa é uma outra vertente importante. E você vê nessas plataformas e nesse cooperativismo uma forma da gente poder aumentar a inclusão ou contribuir para a colocação de trabalhadores, porque nós vamos ter um grande número de desempregados, como já tem acontecido, são dados reais, né? Várias empresas fechando, vários negócios que vão se transformar. Quem não tiver criatividade, não tiver o mínimo de condição para se reinventar, obviamente vai acabar saindo do mercado. Você vê nessas plataformas, porque essas plataformas são muito interessantes, ou seja, você já sai com uma educação e uma comercialização segura do que você está produzindo. Você acha que essas plataformas, porque veja bem, para eu fazer a plataforma não é só o produtor, eu tenho que ter todo o pessoal trabalhando no perfil de que essa plataforma vai funcionar. Obviamente, são trabalhadores que têm que ter o mínimo de conhecimento tecnológico para poder fazer tudo isso funcionar. Você acha que isso seria uma via para poder salvar uma parte da questão dos desempregados no país? E a gente tem condição de fazer a educação dessas pessoas? Eu acredito que esse é um setor que sempre vai ser intensivo em mão de obra. Sempre vai ser. Se você pega, por exemplo, a produção orgânica, essa produção biológica, ela sempre vai ser muito intensiva em mão de obra, muito. Agora, por outro lado, esse também é um segmento, como a gente falava, como ele está mudando muito tecnologicamente, você vai ter uma mudança do trabalho. O trabalhador vai ser um trabalhador diferente, o trabalhador do futuro nessas áreas vai ter novas habilidades. Ele vai ter que ter novos conhecimentos, justamente porque a tecnologia está evoluindo cada vez mais rápido. Então, o trabalhador vai sempre ter uma grande oportunidade de trabalho nesse segmento, mas esse trabalhador está mudando. Então, é como a gente falava, o estereótipo do Jeca Tatu, de uma pessoa sem educação, enfim, mudou completamente. A gente vai precisar cada vez mais de um sujeito que pode usar até a sua camisa xadrez, pode usar a sua botina, naturalmente, mas ele vai ter um notebook, um laptop e um celular no bolso. Só espero que ele continue ouvindo o milionário José Rico. Nada contra a nova geração da música suburbana, mas a gente que nasceu ouvindo Almir Sater, né? Sertanejo puro. E ouvindo Almir Sater. E ouvindo Almir Sater, que realmente é o retrato aí do nosso campo, do grande Brasil, né? Fernando, olha, eu quero agradecer imensamente. Acho que a gente ficaria aqui conversando mais um montão de tempo sobre isso, né? As portas da academia estão sempre abertas para vocês. Obrigado. Para nós é um prazer recebê-lo. Quero agradecer em nome da academia.
Acho que a gente tem que ter essa interconexão com várias áreas, até porque o mundo do trabalho ele é uma coisa integrada, não é? Eu acho que a gente não tem que ver o trabalho como se fosse um segmento à parte de todas as outras áreas. Se a gente não tiver essa integração e essa harmonização de todos os setores, a gente não vai conseguir aquilo que se espera, que é o desenvolvimento sustentável, né? Te E eu deixo com a estou à palavra disposição de final. vocês. Muito Sempre que vocês obrigada. precisarem me chamarem, eu estou aqui à disposição. Olha, agradecendo, nosso ministro Carlos Alberto está aqui, nós temos um público fiel, tem um monte de amigos, companheiros aqui, todo mundo terminando nossa live com Tocando em Frente da Almir Sater, né? Que acabou se tornando imortal na voz da Maria Bethânia. E é isso aí, pessoal. Nós que somos lá do meio do mato, né? A gente não perde as origens e continua aí terminando esse dia, essa live, quer dizer, começando esse dia e terminando essa live, desejando aí um bom dia para todo mundo e vamos pensar se não é pelo agronegócio que a gente tem que realmente buscar a recuperação do nosso país para a gente conseguir sair dessa recessão que está batendo na nossa porta cada vez mais forte, né? Um beijo para você, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Fernando, muito obrigada de novo. E vamos ver se a nossa ministra algum dia pode ter um tempinho na agenda aqui para falar desses novos programas que vocês estão lançando, que para nós é bem importante. Muito obrigada. Combinado. E estando em Brasília, vamos ver terminando, eu vou para Brasília para a gente tomar um café e colocar o papo em dia. Vai ser um prazer. Um abraço a todos. Beijão para vocês. Obrigada.